Queridas irmãs, que a graça e a paz do Senhor seja com todos vocês nessa manhã fresquinha, né? A gente pode transmitir? Sim, só na hora da Índia, no final, na segunda parte, que não. Aí o senhor nos dá um sinal para a gente cortar. Tá. Muito bem, meus queridos irmãos, eu quero começar agradecendo, né, a Deus e ao pastor reverendo Lucas e ao presbítero Lucas, né, os dois Lucas, por essa oportunidade que os irmãos estão aqui abrindo as portas, abrindo a agenda para nos receber e o fazem com alegria no coração. Então, nós realmente agradecemos de coração, reverendo Lucas e presbítero Lucas, e a todo o conselho da igreja, muito obrigado mesmo. E eu quero começar, nesse segundo momento, irmãos, fazendo aqui uma observação que pode parecer meio clichê, mas não é, de verdade. Jô e eu estávamos aqui comentando sobre esse trabalho que vocês fazem, e eu perguntei ao presbítero Lucas qual a frequência, porque tem igreja que é uma vez por mês, não é? Então, assim, a frequência que vocês fazem esse trabalho de oração por missões, antes da escola dominical, né, são todos os domingos, não é isso? Todos os domingos. Eu sei que as pessoas vão chegando paulatinamente, nem todo mundo chega sempre no mesmo horário. Eu sei que tem dia que tem mais gente, tem dia que tem menos gente. E eu não sei há quantos anos vocês fazem isso, me parece que não são poucos anos já vem uma tradição na igreja, a igreja tem uma tradição com esse envolvimento missionário, né, o que é muito lindo. E a minha observação é o seguinte: que bênção! Parabéns, irmãos, parabéns, pastor, parabéns, presbítero, que vocês consigam envolver outros, que vocês possam continuar fazendo esse trabalho. E agora aqui eu quero dar esse depoimento, meus irmãos, e ouso a fazê-lo em nome dos missionários. Porque eu sei, minha esposa também sabe, nós sabemos o que é estar sentado aí nesse banco, fazendo uma oração por quem você nunca viu pessoalmente, que mora num lugar que você nunca sonhou em pisar algum dia, e nem sabe se vai, ainda que usa-se os recursos de audiovisual e tudo, e vocês oram, mas parece algo assim tão simplório, parece algo tão corriqueiro, tão rotineiro, tão agenda do dia, sabe? E só acontecer de a pessoa não dar o valor devido para esse momento. Faz porque já é costume da igreja fazê-lo. E eu quero, nessa manhã, dizer para vocês, como alguém que já esteve do outro lado de lá, do mundo, e que não uma, duas, mas muitas vezes, o desânimo, a provação, a luta, o desafio, bateu a nossa porta. E algumas vezes invadiu a nossa casa. E naquele momento, sempre vinha ao meu coração: tem gente lá no Brasil orando por nós. E eu confesso, irmão, já vou começar aqui o momento confessionário, tá, pastor? O missionário também, né, tem que confessar os pecados, né? Confesso que às vezes não tínhamos força para orar. Muitas vezes não tínhamos ânimo, não tínhamos disposição. E às vezes você tem que orar a si mesmo, mas tem vezes que não dá. E aí vem aquele pensamento: espera aí, tem uma igreja no Brasil, gente que eu nunca vi, lugar onde eu nunca pisei, mas eu sei que eles estão comprometidos, porque são parceiros da obra missionária. E aí sim, irmãos, aí a gente respira fundo e busca o renovo em Deus e dá o próximo passo, né? Então, esse trabalho que vocês fazem aqui, creiam, acredite, é missões de verdade, não é só um clichê, não é só, porque missões se faz com os joelhos do que ora. Eu já conheço esse ditado de cor e salteado, né? Mas não, de verdade, vocês estão fazendo missões no Nepal quando estão aqui tirando esse tempo para orar. E eu estou citando o Nepal porque foi o tema de hoje, mas enfim. E aí vem então também o nosso pedido. Vocês vão receber ao final um marcador de Bíblias como este aqui, ó, pega com a gente depois no final, cada um de vocês, para que vocês tenham também a nossa fotozinha aí e possa também nos incluir nessa agenda de oração.
Tá bem, meus amados? Então fica essa palavra de parabenização, de encorajamento, e leve essa prática, aí eu vou agora um pouquinho mais ainda, tá? Aí já saltou o pastor de dentro agora. Leve essa prática de oração para a sua casa, para o seu culto doméstico, para a sua vida devocional. Ore pelos missionários. Só para ilustrar um pouquinho, em 2018, finalzinho de 2018, nós já estávamos na Índia, no segundo período, e eu recebi, lembrando que tem uma diferença de fuso horário, né? Se esteve no Nepal, você sabe também. Aí eu recebi uma ligação, o que era muito raro, inclusive, de uma pessoa lá do interior do Espírito Santo. Eu já o conhecia, e ele falou para mim que, olha, eu senti assim, um impulso de Deus de orar por vocês, e falou a hora, e também de avisar vocês que nós estávamos orando nesse dia, nessa hora, nós estávamos orando por vocês. E aí depois eu fui olhar que naquele dia, naquela hora, tinha acontecido uma situação específica. Então eu falei, Deus, que incrível, além dele mobilizar as pessoas, ele ainda permite que a gente tome conhecimento disso, né? Que a gente sabe. Eu falei, irmão, pois bem, então eu quero dizer que nesse dia, nessa hora, aconteceu tal coisa. Então realmente foi uma conexão muito linda. Meus amados, dito isso, eu quero convidá-los para que abra, por favor, a Bíblia no Evangelho de Mateus, e aqui eu vou, capítulo 9, tem que apontar para que lado? É aqui, para frente, para trás. Ah, está aqui. Vamos lá. Mateus capítulo 9, irmãos. Isso. Aqui o laser. Aqui o laser, aqui para frente. Aí está. Ok. Nós vamos dividir esse nosso tempo com a ajuda de Deus. Eu estou aqui tentando marcar o tempo também, para a gente aproveitar bem. Primeiro, uma breve devocional, né? Estamos na escola dominical e eu não poderia me furtar essa oportunidade de compartilhar com os irmãos essa palavra agora pela manhã. Então, num primeiro momento, ainda que breve, ainda que sucintamente, a gente vai meditar um pouquinho em Mateus 9. Depois, num segundo momento, nós vamos falar um pouco da nossa trajetória de Índia e etc. E aí a gente abre no final para algumas perguntas, se caso vocês queiram fazer ou participar de alguma forma, tá bom? Então, vamos começar com Mateus 9. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 35. Gostaria que alguém se colocasse de pé e lesse, por favor, e nós acompanhamos com os olhos. Mateus 9, 35 a 38. Por favor. Pode? Som. E percorreria Jesus todas as cidades, povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaltas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Muito obrigado, meu irmão. Mais uma palavra de oração, por favor, queridos. Deus bendito, muito obrigado pela sua palavra, Pai. E eu te agradeço de maneira especial porque o Senhor, no seu amor, na sua misericórdia, nos deu a sua palavra na nossa língua materna, o português. Que privilégio, Pai, porque existem muitos povos no mundo que não a possuem. Então, eu sou grato a Ti, ó Deus, por essa bênção. E agora, eu te peço que, através do Seu Espírito Santo também, o Senhor venha iluminar a nossa mente, o nosso coração. Senhor, que o Senhor possa falar individualmente e coletivamente à Tua igreja, através da Sua palavra, ó Deus, em nome de Jesus. Apesar da instrumentalidade deste servo tão falho, que o Senhor possa, ó Deus, ministrar em cada coração, que o Senhor possa, Senhor, revelar-se, inspirar, confrontar, confortar, ó Deus. Venha trazer essa palavra para edificar o Teu povo. Em o nome de Jesus nós oramos. Amém
Irmãos, ainda antes de entrar na palavra, e aqui eu peço desculpas, eu queria só apresentar para vocês, se podia se apagar essas duas luzes aqui, eu acho que fica melhor ainda para ver lá de trás. Eu estava lá atrás, eu vi que... Não é? Essa é a minha família, tá? Nós temos um casal de filhos, o Eliezer nasceu no Uruguai, onde nós servimos por 11 anos, e a nossa filha Débora nasceu aqui no Brasil, e minha esposa, né, nós somos de Juiz de Fora, Minas Gerais. Tem algum mineiro por aí, será? Tem? O pastor, pronto. Estou em casa, mais um lá atrás, joia. Nós, então, somos oriundos de Juiz de Fora, e nossos filhos estão lá hoje, eles moram com a nossa família lá, moram lá na nossa casa, e eles estudam, trabalham, frequentam lá na primeira igreja também, Juiz de Fora, Reverendo Eloy, estão envolvidos com a obra do Senhor, serviram conosco em vários campos durante muitos anos, mas agora chega a fase adulta, tem que seguir na faculdade, seguir a vida, né? Então, de agora em diante, nós estamos aí vivendo aquela famosa síndrome do ninho vazio, né? Os pais que já passaram por isso sabem como é que é. Muito bem. Meus amados irmãos e irmãs, essa passagem que nós lemos, Mateus 9, 35 em diante, um texto muito conhecido, né? Um texto muito visado. Muito obrigado, presbítero Lucas. E é um texto rico da palavra do Senhor, eu não vou me delongar, como disse para vocês, é apenas algo bem introdutório, e deixo até como sugestões para que vocês possam continuar depois estudando, analisando. Mas eu queria pensar com vocês sobre as demandas da seara do Senhor, baseado nesse texto. Existem aqui algumas demandas, algumas situações ou coisas que precisam acontecer para que a seara ou a colheita, não é? Missões, ela aconteça. Bem, primeiro exercício que nós vamos fazer aqui agora juntos, se você está com a sua Bíblia aberta aí ainda, em Mateus 9, rapidamente, se você fechou, por favor, abra de novo. E o primeiro dever que nós vamos fazer aqui juntos, um exercício, uma dinâmica, tá bom? Você vai contar, rapidinho aí, na sua Bíblia, no laptop, onde você estiver usando, quantos verbos aparecem aí do 35 ao 38. Pode olhar. Quem achar um número aí, primeiro, diga, manifeste-se que você vai ganhar um prêmio. Eba, um prêmio. Quantos verbos tem de 35 a 38? 9. Primeira resposta. Mais alguma resposta? 10, aqui, falou, são 10. Thalita, olha, ela vai ganhar um prêmio, gente, olha para cá. Ó. Ela vai ganhar um prêmio, que é a revista... Você tem essa aqui já? Não, né? Você tem outra, né? Então, é a revista oficial da PMT, a revista Alcance. Você pode assiná-la como igreja, como conselho, ou individualmente. E fica aqui o meu pedido que vocês de verdade o façam. Assine a revista, você vai estar participando de missões, vai estar contribuindo, vai estar recebendo aqui informações, estudos bíblicos, enfim, vale muito a pena. Recursos, pessoal que trabalha com crianças, com diferentes departamentos da igreja, ministérios, tá bom? É riquíssimo, muitos estudos bíblicos, vale muito a pena. Lá no final tem alguns exemplares que depois você também pode pegar aí, pelo menos por família, tá bom? Parabéns. São 10 verbos, e eu quero chamar a atenção para vocês. O primeiro diz percorria, tá bom? Toda vez que você lê um texto, preste muito atenção nos seus verbos, né? Eles são determinantes aí do seu texto. Mas aqui, nessa manhã, desses 10, nós vamos chamar a atenção para 3 deles. Antes, porém, existe aqui, segundo o Dr. Ronaldo Lidório, nosso professor ali no CFM, né? Quem já teve a oportunidade de estudar com ele sabe que é um exímio homem de Deus, um santo de Deus. E ele, falando sobre esse texto, escrevendo, expondo esse texto, ele apresenta 3 fundamentos de missões, 3 fundamentos da seara. E ele chama, vamos ler ali comigo, todo mundo junto, por favor. Primeiro fundamento é o fundamento de posse. Segundo, fundamento de... Terceiro, fundamento de... Então, fundamento de posse, de chamado e de urgência. Explico rapidamente. Fundamento de posse, de missões da seara. Por quê?
Lembrando que esse fundamento é como se fosse um eixo, né? É uma guia, né? Uma base. Fundamento de posse, porque o que ele está querendo dizer com isso é que a seara, que a obra missionária, não é de Deus. Ele é o dono da seara. O versículo 38 diz: rogai, pois, a quem? Ao Senhor, ao dono, ao amo da seara. Então, a obra de Deus, a igreja, você e eu, temos um dono, temos um Senhor, temos um amo, que é Deus. Esse é o primeiro fundamento. A seara é de Deus, fundamento de posse. Isso tem duas implicações bem práticas. Primeiro, sem Deus, nada acontece. Podemos ter programas, agendas, recursos, treinamentos, metodologias, podemos ter tudo. Mas se não tiver Deus na coisa, meu irmão, o projeto, a obra, ou ele não vai dar em nada, ou se der em algo, vai ser algo extremamente humano. Pensando num projeto de missões através da área de saúde. Se Deus está na coisa, é bênção, acontece. Agora, se não tem Deus na coisa, é apenas um projeto social, é uma obra de filantropia, que qualquer ONG por aí pode fazer. Então, missões é diferente. Por quê? Porque ela tem um dono, ela é o Senhor da seara. Sem Deus, nada acontece. Mas, no outro extremo, se por um lado, sem Deus nada acontece, por outro lado, com Deus, meu irmão, qualquer coisa pode acontecer. Então, o país está em crise, o mundo está em crise, a economia, a política e tudo, mas com Deus o milagre pode acontecer. Nenhum povo é inalcançado demais que o evangelho não possa chegar lá. Por quê? Porque Deus está na coisa, Ele é o dono, Ele faz acontecer. Nenhuma língua ela é desconhecida, difícil demais, que não pode ser grafada, que não pode ter a Bíblia traduzida, porque Deus está na coisa. Então, Ele faz acontecer, segundo a sua vontade. Isso parece muito básico, muito óbvio, mas, meu irmão, isso é um fundamento de posse. A obra é de Deus. Quantas vezes, irmãos, diante de desafios, diante de projetos, diante de ações pontuais, a gente planeja, a gente ora, a gente chega um momento e fala: Deus, não dá para acontecer, não tem como, não vai dar certo. Aí Deus vai e coloca a sua mão e abre as portas, escancara as portas e a obra acontece. E isso serve tanto para missões locais como para missões forâneas, missões domésticas e missões estrangeiras. Como diz o pastor Ronaldo, do outro lado da rua ou do outro lado do mundo. Deus é o dono da seara, das missões da primeira igreja. Amém? Então, sem Deus nada. Podem fazer tudo, mas sem Deus não vai dar certo. Agora, com Deus, tudo. Então, acredite nos projetos, avante aí nos planejamentos, colocando sempre Deus na coisa, porque Ele é o dono da missão. Bem, o segundo fundamento é o fundamento do chamado. Se Deus é o dono da obra, e Ele o é, então Ele é o responsável, não apenas, digamos, pela igreja que envia, mas também para chamar, para escolher, para capacitar, para enviar, para sustentar, para usar os seus servos, as suas servas, os missionários. E Ele o faz por sua graça maravilhosa e bendita. Então é um fundamento do chamado, Deus é quem chama. E Ele continua fazendo isso, não é? E quando Jesus manda aqui orar, Ele manda orar pedindo dinheiro para missões. Amém? Amém não. Amém não. Peguei você está com sono. Jesus não manda orar aqui pedindo dinheiro. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie Pix para missões. Não. Precisa de dinheiro? Claro, óbvio. Precisa de recursos? Precisa. Precisa de tecnologia? Precisa. Precisa de software para tradução de Bíblia? Precisa. Precisa de carro para subir as montanhas? Precisa de recurso para dar a escola lá no Nepal? Precisa de tudo isso. Estrutura, prédios, dinheiro, mas Ele não manda orar por dinheiro, e nem por estrutura, e nem por recurso. Ele manda orar por gente, por pessoas.
E é Ele quem chama. E aí é que está o milagre, aí é que está a coisa linda. E isso aconteceu comigo. Aconteceu com a Jo, a gente orava, Senhor, levante obreiros para a seara, levante obreiros. Jesus olhou do céu e falou, então é você mesmo que vai. Então, se prepara aí, tá? Quer ser missionário? Começa orando por missões, né? Mas é uma coisa de envolvimento, meus irmãos. Você começa a orar, e aí Deus vai quebrantando o seu coração, vai ampliando, não é, a sua visão, o seu conhecimento. Você começa a se envolver. E você agora não apenas ora, mas você também agora participa com a sua oferta específica. Não apenas ora e doa, mas em algum momento você se corresponde com um missionário, você hospeda um missionário, você recebe alguém, você visita um campo e você vai se envolvendo. E quando Deus tem um chamado, dificilmente, e são as exceções, os missionários que têm um chamado como foi o de Paulo. Não é? Foi um chamado soteriológico para a salvação e missiológico, ao mesmo tempo ali em Atos 9, e já saiu assim. Geralmente, conosco, os demais mortais, acontece algo paulatino, gradativo, você vai se envolvendo. Não é? Essa é uma pergunta que todo mundo faz para um missionário. Pastor, missionário, como é que foi o seu chamado? Eu vou deixar no final para ver se alguém vai perguntar. Mas, enfim, você se envolve com a coisa, né? E Deus chama. Ele chamou no passado e Ele continua chamando obreiros para a sua seara. Ele conhece as necessidades do campo, Ele sabe o seu perfil, Ele sabe exatamente onde você vai se encaixar. E aí a gente tem cada história, irmão, fantástica, fabulosa, que a gente poderia compartilhar com vocês. Eu estou falando aqui e vem vindo à mente assim, várias coisas, a gente tem que se policiar por causa do tempo, né? Mas eu acho que seria interessante, eu estou vendo aqui várias pessoas adultas já, vocês, não sei se já leram, se já ouviram, mas tem acontecido um fenômeno no Brasil nesses últimos anos, até por conta da longevidade que vai em aumento. A pessoa se aposenta, a pessoa termina aí o seu ciclo de vida, digamos assim, normal, natural, filho criado, neto, e a pessoa está com saúde, ela fala, poxa, o que eu vou fazer? E aí se envolve em algum projeto, né? Em várias áreas. Então, no Brasil, você tem visto muitas pessoas já aposentadas ou que vai fazer uma segunda faculdade, vai se tornar empreendedor. Não é? Não está acontecendo isso? Aqui em Guarulhos também tem acontecido, né? Pessoas maiores que ele não tem porquê estar trabalhando, porque está abrindo um comércio, mas ele está bem, está saudável, ele quer investir ainda nos seus filhos, nos seus netos, enfim, ele começa a fazer coisas para vender. Então, tem acontecido esse fenômeno. Pessoas adultas, com vida estabelecida, vida formada, e agora se envolvem em novos desafios. Bem, isso está acontecendo também em missões. Glória a Deus. Nós temos visto pessoas maiores, pessoas adultas, que agora, depois de aposentado, têm se dedicado a missões. E aí alguém diz assim, poxa, mas agora, dá para fazer alguma coisa? E aí eu vou contar para vocês rapidinho aqui a história da missionária Odete. Guarda esse nome, Odete. Alguém tem alguma Odete aqui? Tem? Tem alguém que tem um parente que chama Odete? Tem um parente? Tem outra? Alguma amiga, algum amigo Odete? Não é um nome tão raro, né? É um nome mais ou menos conhecido. A Odete, ela é lá do sul do Brasil. Minha esposa e eu, nós a conhecemos em 2014, né? Na Missão Além, em Brasília. E ela é professora de história, né? Trabalhou na igreja, serviu ao Senhor, criou seus filhos, enfim, toda a sua vida e aposentou-se, então, como professora de história. E a gente costuma brincar assim no jargão missionário, o bichinho, né, o vírus de missões picou ela. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Já uma senhora, e disse assim, não, eu quero trabalhar com missões. E como ela é da área de educação, ela entendeu, por direcionamento do Senhor, que Deus a estava chamando para se envolver em projetos de educação, mas agora não como funcionária pública, não de história, mas de Bíblia. E ela queria, então procurou uma agência que treinasse, que a recebesse, que a preparasse, e ela foi para a Missão Além. Alguém já ouviu falar aqui na Missão Além? Já? Eu creio que todos vocês já ouviram, né? Porque eu já falei umas 3 vezes aqui em Além, né? Você pode não saber o que é, mas eu já falei Além, então. A Missão Além é a Associação Linguística Evangélica Missionária. Fica lá em Brasília.
E aqui no Brasil, ela é a representante da missão Wycliffe. No mundo inteiro, gente, chama missão Wycliffe. No Brasil, chama Além, por causa de um problema que teve lá atrás na história. Mas, enfim, deixa isso para lá. Associação Linguística Evangélica Missionária. Trabalha formando missionários que vão atuar na tradução de Bíblia para países e povos minoritários e também na educação intercultural. Então, a missão recebeu a Odete, uma senhora de braços abertos, não é? Fez ali o treinamento devido. E aonde foi que apareceu a escola para a Odete trabalhar? Lá no Médio Xingu, entre os indígenas Paracanã. E era o projeto que a gente tem ainda, né? E aí ela falou, eu quero ser missionária, e foi. Não é? E aí, já uma senhora viajando de barco, subindo, né? E indo no meio da selva, morando com os indígenas e trabalhando na escola, ensinando em língua paracanã, e ela teve que aprender a língua antes, e ajudando, participando nos projetos de tradução da Bíblia. Então, assim, e a Odete, irmãos, como eu falei para vocês, né? Você olha para ela assim, cabelos brancos, uma senhorinha magrinha, você fala, ela é missionária lá no meio da selva? Sim, ela está lá. Até hoje. Quantos anos foi que ela fez? 90, 80? Fez agora, ano passado, se eu não me engano, acho que fez 80 anos. Depois eu vou averiguar direitinho, mas é uma senhora já bem idosa, e não apenas mais é professora e educadora, senão que agora também é consultora da Wycliffe. Dá para ser? Servindo a Deus, com todo o seu coração, a despeito da sua idade, apesar das suas debilidades e desafios próprios da idade. Uma senhora. Aí, irmão, eu fiz 50 agora em janeiro. Fiz 50. Aí bate aquele, meu Deus, voltar para a Índia, 50 anos, aprender outra língua, sabe? Né? Bate aquela coisa, será que vai dar? Aí eu lembro da Odete. Opa, se a Odete pode, eu também posso. Se Deus está usando a Odete, vamos embora, Senhor, que é nós. Então, sim, irmãos, tem acontecido isso, né? Deus é quem chama, é Ele. É Ele quem chama. E o último fundamento é o fundamento de urgência, que tem a ver aí com as palavras de Jesus aí no texto, na forma que ele viu aquela multidão, que aparece aí nos versículos 36, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam. E aí tem 3 palavras-chave no texto: aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E essa, então, é a descrição do estado espiritual daquela gente, e Jesus teve essa visão perfeita, e isso, então, fala do sentimento de urgência, né? Da necessidade de ir, de fazer, de trabalhar. Voltando aos verbos, ali entre os 10 que aparecem aí, nós temos o percorrer, vendo, compadecer, rogar. É claro que eles estão aí em declinações, mas nós temos aqui 3 verbos, gente. Lê comigo aqui, por favor, está dando para ver aqui de vermelho? Qual que é o primeiro? Segundo? Terceiro? Só as mulheres. Primeiro? Só os homens? Todo mundo? Esses 3 verbos dão aqui, irmãos, o tripé do ministério de Jesus. Então, ensinando, pregando e curando. Mostram como Jesus faz, não somente aqui, mas em várias passagens de todo o Novo Testamento, era o eixo central. E ele fazia isso aqui na Galileia. Muito bem. Não vou me demorar. Só que desses verbos todos que aparecem no texto, como eu falei, dos 10 aí, o ver, o compadecer, o interceder, eles são chaves também, porque eles levam, cada um deles levam no caso, o verbo ver, ele leva à visão. Compadecer leva à compaixão. Interceder leva à intercessão, ou oração, que ali aparece como rogai. Cada um deles, então, leva a uma palavra-chave: ver, visão, e de visão nós temos aqui intencionalidade. Compadecer leva a compaixão, e nós temos aqui uma palavra-chave, que é relacionamentos. E o último, que é interceder, oração, parceria. Essas 3 palavras aqui são chaves, tanto no ministério de Jesus, no ministério de Paulo, quanto até hoje. Missões se faz, irmãos, com visão. Missões se faz
com intencionalidade. Missões se faz com compaixão, que leva a relacionamentos. Missões se faz com oração, e aqui entra a parceria. Então, você pode esquecer de muita coisa que eu falar aqui hoje, você pode não lembrar. Mas guarde essas 3 palavrinhas aqui. Por favor, se quiser anotá-las, se quiser tirar uma fotocópia ali, uma foto, né? Então, olha só, o verbo ver leva visão, e visão aponta para a intencionalidade. O texto mostra, e o Novo Testamento todo, que Jesus ele teve essa visão. Eu costumo fazer um exercício que não vai dar tempo de fazer agora, mas levar a gente a pensar. O texto começa dizendo, né, percorria Jesus todas as cidades da Galileia, tá? E não apenas cidades, mas também cidades e povoados, ensinando, pregando, curando toda sorte de doenças e enfermidades. E aí, vendo Jesus. O primeiro verbo que eu paro é ver. E aí eu costumo provocar os irmãos a pensar o seguinte: não era somente Jesus que via essas pessoas. Todos os grupos sociopolítico-religioso daquela época também olhavam as massas, também olhavam as pessoas. Então, a reflexão seria: como era o olhar dos fariseus, por exemplo, para as multidões? Pensando nos saduceus, outro grupo socio-religioso, político que aparece aí no Novo Testamento, como que eles viam aquelas pessoas? E aí a gente podia pensar nos herodianos, nos essênios e até nos próprios romanos. Qual era o olhar deles para aquela massa de gente? Como que ele as via? E aí você compara com o olhar de Jesus, vendo Jesus as multidões. O verbo ver, ele aparece 622 vezes. Existem 622 ocorrências do verbo ver no Novo Testamento, em diferentes contextos. É um verbo muito importante. E aí a gente para ver e para pensar como foi que Jesus viu aquelas multidões, não é? Então, essa visão que Cristo tem delas, e eu já adiantei para vocês, foi uma visão diferenciada. Não foi uma visão momentânea, efêmera, ou superficial, ou com interesses. Não, a visão de Jesus daquela gente também não foi uma visão espiritualística, uma visão mística. Não, a visão de Jesus foi uma visão de Deus, uma visão divina, uma visão real daquela situação que o povo se encontrava. Então, Jesus ele tinha essa visão que aqui nós chamamos de visão missionária, uma visão missional. Uma visão que o levava intencionalmente a ir para a Galileia. E aí eu precisava de mais tempo para falar isso. Você pode observar que Jesus passa muito tempo do seu ministério na Galileia. Mas não foi por acaso, não foi a esmo, foi com intencionalidade. Não é? E nessa visão intencional, as suas ações de frequentar a casa de alguém, de ir comer com alguém, de parar para ouvir alguém, e ouvir uma mulher também, em público. Então, todas essas ações de Jesus são ações missionárias, são ações intencionais, por conta da visão que ele tinha de alcançar o coração daquela gente. E não raras vezes teve implicações de ser acusado de comilão, de beberrão, de andar, se tu soubesses quem é o dono dessa casa, não é? E outras tantas situações. Mas que por conta da visão e das suas ações intencionais, o Senhor Jesus seguiu avante. Então, na obra missionária, seja ela aqui em Guarulhos, ou seja ela lá no Nepal, ou lá em Nova Delhi, ou seja em qualquer rincão do mundo, qualquer latitude, qualquer ponto, é preciso de ter visão, visão de Deus, visão missionária. O segundo é compaixão, que nos leva a relacionamentos. Uma coisa leva a outra. E tem tudo a ver, porque quando Jesus viu, e aqui o texto, usando aqui a literalidade do texto, quando Jesus viu aquela multidão, dentro de si, nas suas entranhas, se comoveram. Quem aqui já teve uma experiência assim, de estar descendo de carro e de repente dar uma freada
por alguma coisa assim, aí você sente aquele calafrio na barriga assim. Já aconteceu isso com você já alguma vez? Ou você está num lugar e aí vem um cachorro brabo, uma coisa assim, você leva aquele susto, não dá um frio também? Então, assim, a gente dá aquelas... Na cosmovisão do mundo neotestamentário, na cosmovisão do mundo grego-romano, o centro volitivo das emoções, o centro existencial do ser humano não era o coração, como a gente hoje pensa no nosso mundo, mas eram as vísceras, eram as entranhas. E então, por isso eles falavam que sentiu uma dor nas suas entranhas. Não é? Era essa a forma deles se expressarem. No original aqui é isso. Quando Jesus viu, ele se compadeceu, e a palavra que aparece ali é essa. Ele sentiu uma dor nas suas entranhas, uma dor profunda no seu interior. Nós diríamos hoje, um aperto no coração. Quando ele viu aquela multidão, nessa situação que ele descreve como aflito, exausto e disperso, como ovelha sem pastor, ele sentiu uma dor profunda de ver aquela gente perdida. E aí é nessa conjuntura que ele vai se voltar para os seus discípulos e vai falar para eles que a seara é grande, os trabalhadores são poucos e que orem ao Pai. Então, compaixão. Irmão, não se faz missões sem compaixão. E é essa compaixão que nos leva a nos envolver com as pessoas. É essa compaixão que nos leva a despir-nos de nós mesmos, de nossos prejuízos, de nossos preconceitos e até dos nossos medos e temores. Confiar no Senhor Jesus e fazer amizade. Bom dia, vizinho. Bom dia. E aí o cara nem te responde. E aí no outro dia você vai de novo, né? Bom dia, tudo bem? E ele não te fala nada. E levou 3 meses para o nosso vizinho do apartamento de cima, lá onde a gente morava, está transmitido, onde a gente morava, ele conversar com a gente, porque tinha, né, barreiras. Até que um dia eu falei assim, você quer saber de uma coisa? Eu não vou cumprimentar esse cara mais não. Eu vou partir para outra, estou cansado, encontrava no elevador, encontrava no passeio, e já vou partir para outra. Tentando ali cavar uma amizade, provocar um relacionamento. E ele eu falava, ou ele não está entendendo o meu inglês, ou ele não fala inglês, ou não estou entendendo. 3 meses, mais ou menos. Um bom dia, nós estávamos lá na feirinha do condomínio. E aí eu descendo de casa, eu falei assim, não vou falar com ele hoje. Missionário bicudo, né? Já viu? Missionário, igual aquelas crianças pirracentas. Deus, hoje eu não vou falar com o meu vizinho. Aí, não. Fui lá, comecei a conversar com outros, comprar as frutas e verduras, e aí ele para do meu lado e fala, bom dia. Bom dia. E aí ele fala, você mora no apartamento tal, na torre tal? Eu, sim. E vocês são do Brasil, né? Eu falei, somos. Vocês têm um casal de filhos, não é? Eu falei, temos. O homem sabia a nossa vida toda. 3 meses só observando a gente. Só conversando com os outros vizinhos com quem nós conversávamos. Averiguando, perguntando. E a partir daquele dia surgiu uma amizade entre nós, a tal ponto de que ele foi um dos primeiros que nos convidou para ir para a casa dele, a comer uma refeição. E aí, lembra que eu falei dos relacionamentos? Olha no Novo Testamento, Jesus se envolvendo com as pessoas, sempre tem alguma refeição, sempre tem alguma comida no meio, ali. E essa é uma porta, é uma estratégia. E eu fui para a casa dele, ele foi para a nossa casa, a gente começou a desenvolver uma amizade com o intuito, óbvio, de fazer amigo, realmente, mas como porta de acesso para a pregação do Evangelho, né? Então, é assim, relacionamentos. Eu preciso de comprar uma moto lá nesse lugar que a gente morava, no transporte. Precisava de comprar uma motocicleta, né? Um país da Ásia onde o que mais tem na rua é moto. Tem mais moto do que gente. E aí, levei mais de 2 meses para comprar aquela scooter. Indo quase toda semana na loja do cidadão. Não era porque eu não queria comprar, não é porque não tinha dinheiro, é porque eu queria provocar o relacionamento. Então, naquele primeiro momento, foi só quanto custa e tal, falamos da scooter.
vai levar? Eu falei, eu vou pensar um pouquinho mais, depois eu volto. Aí, às vezes, no início, eu ia, às vezes, na mesma semana, 3 vezes na loja do cara. E aí, a intenção era o quê? Era sentar, tomar um chazinho, que é próprio da cultura. E aí, inevitavelmente, você está vestido a caráter, você está falando a língua do cara, pelo menos, não a materna, mas está conversando com ele, está te entendendo. E, inevitavelmente, vão começar as perguntas. De onde você é? O que você está fazendo aqui? Onde você mora? E aí você também vai se envolvendo e vai estabelecendo contato, vai conversando, vai fazendo amizade. E aí, depois de quase 2 meses, finalmente comprei a moto do sujeito, né? Que também precisava também. Mas aí já tinha como continuar frequentando a loja para não comprar nada, só para ter aquela amizade. Então, assim, você precisa de ser o quê? Intencional nos seus relacionamentos e envolver as pessoas. Né? Não é uma coisa, digamos assim, com más intenções ou com segundas intenções, não. É tendo essa visão missionária de que todas as nossas ações, sejam elas parar no posto de gasolina para abastecer o automóvel e você falar com o frentista e compartilhar, por exemplo, uma literatura com ele. Tem que ter essa intencionalidade em nós. E, claro, por último, a oração, né? A intercessão, que, é como eu falei para vocês, é chave, irmãos, é a parceria, uma coisa que Deus criou para o missionário que vai, como para o missionário que vai ficar aqui na sua igreja local. Então, você vai se envolver. E aí, na oração, você lembra que Jesus não mandou orar por dinheiro e Jesus simplesmente nos orientou a rogar ao Pai, ao Senhor da Seara, por trabalhadores. Meus irmãos, eu sei que é algo bem simplório, mas eu queria deixar essa meditação para vocês. Que Deus nos dê visão missionária, mais e mais. Que Deus nos encha de compaixão para compartilhar a palavra do Senhor. Que Deus nos dê graça na oração. Que nós tenhamos intencionalidade, meus irmãos. Seja escolher uma música, colocar uma música. Ontem eu ouvi um testemunho de uma irmã lá na Igreja Unida, onde nós estamos frequentando, uma senhora que tem uma filha que está com depressão profunda e que conhece o Evangelho e que tem as suas dificuldades, mas não quer que a mãe lhe fale nada. A mãe não pode nem botar uma música. Pois bem, a vizinha do lado começa a colocar umas músicas, uns hinos, umas músicas que falam de Deus, da Bíblia, e lá no quarto a menina estava ouvindo, e ali do Espírito Santo estava trabalhando no coração dela, ela falou, não, mãe, eu tenho que voltar para Deus, eu tenho que me entregar a Deus, eu sou de Deus. Então, assim, que Deus nos dê, irmãos, constância e firmeza na oração, né? Na oração missionária. Não é aquela oração assim, Senhor, abençoa o mundo, amém. Não, essa não. Uma oração específica, com pedidos, com propósitos, como vocês fizeram aqui hoje, como vocês têm feito sempre. E reitero, que você sinta-se parte desse trabalho, que você creia que, de fato, fazendo isso, meu irmão, minha irmã, você estará fazendo missões, ok? Então, relembrando as 3 palavrinhas chaves, ali você tem aflitos, exaustos e como ovelhas sem pastor, que nos leva, portanto, à visão, compaixão e oração. Intencionalidade, relacionamentos e parceria. Tá bom? Muito bem. Eu quero terminar essa primeira parte com a parábola dos 4 personagens. Quem conhece? Quem já ouviu a parábola dos 4 personagens? Alguém conhece? Eu gosto sempre de ler, não apenas de citar. Parábola dos 4 personagens. Alguém conhece? Talvez na hora que eu começar a ler você vai se identificar, né? Muito bem. Esta é uma história de 4 pessoas. Todo mundo, alguém, qualquer um e ninguém. Estou vendo alguns sorrisinhos aí, já lembraram, né? Havia um grande e importante trabalho a ser feito, missões. E todo mundo tinha plena certeza que alguém o faria. Na verdade, qualquer um poderia tê-lo feito. Porém, ninguém fez o que era para todo mundo fazer. Finalmente, alguém se zangou, porque era um trabalho para todo mundo realizar. Mas todo mundo pensou que alguém o faria. Afinal de contas, o trabalho era para qualquer um fazer. E, infelizmente, ninguém imaginou
que todo mundo deixasse de fazê-lo, acreditando que alguém o faria. Ao final, todo mundo culpou alguém quando ninguém fez o que qualquer um poderia ter feito. Meu irmão, que Deus nos ajude a não estar aqui no meio desse todo mundo. Missões, de fato, é uma tarefa para todos, mas a responsabilidade, o envolvimento, o relacionamento, a visão, a compaixão, a oração, é de cada um. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé e orar, por favor? E aí eu queria que, rapidamente, Lucas, uma dinâmica bem rapidinho. Pastor, por favor, para ser mais rápido, distribua para a gente aqui uma fichinha dessa. Uma para cada dupla, ou pode ser uma para cada dupla, já tem 2 aqui. Ajuda bem rapidinho. Se você quiser procurar uma outra pessoa, eu queria que a cada 2 pessoas você recebesse esse cartãozinho de oração. Pode ir lendo. À medida que for recebendo, vai lendo para a gente orar sobre isso. Por favor. Muito bem, você vai receber o seu cartãozinho aí em cada dupla, e você tem aí o nome do povo, o nome do país, alguns dados da etnia, população, religião primária, posição dentro dos não alcançados, e alguma coisa sobre Bíblia. Observe que algumas podem estar com Bíblia completa, Novo Testamento, Bíblia incompleta, e aí a gente vai tirar uns minutinhos para orar, tá bom? Por gentileza. Vocês 2 também têm aí, né? Então fique à vontade, pode orar ao Senhor em nome de Jesus por esse povo. Senhor nosso Pai, nós oramos a Ti, Senhor, e recorremos ao dono das nossas vidas, Senhor, o dono da obra a qual nós fazemos parte, o Senhor da seara, e nós queremos erguer a nossa voz, Deus, por cada uma dessas vidas que estão em nossas mãos, Senhor, para que oremos, por cada um desses que precisa conhecer do Teu Evangelho, Senhor, que precisa ouvir a boa notícia de que Cristo morreu pelos seus pecados, e somos nós, Deus, aqueles que devem se envolver na obra de comunicar a Tua palavra, Senhor. Senhor, nós queremos pedir perdão ao Senhor, Deus, por tantas vezes que nós somos omissos, Deus, nas nossas responsabilidades, que entregamos a outros o que nós deveríamos fazer, Pai. E não queremos andar assim, Senhor. Queremos ser nós intercessores, Senhor, compassivos, que intencionalmente buscam pregar e falar do Teu Evangelho, Pai. Senhor, ergue no nosso coração, Senhor, no seio da nossa igreja, irmãos dispostos e fiéis a irem adiante na pregação da Tua palavra, Senhor. Nos dá boas oportunidades, Senhor, nos encoraja no Teu Espírito Santo para que não sejamos acanhados, Senhor, para que não tenhamos vergonha do Teu Evangelho. Oramos, Pai, para que a partir daqui o Senhor levante os missionários dessa cidade, Senhor, os pregadores locais, os evangelistas, Senhor, que vão alcançar os bairros da nossa cidade. Levanta em nós, Senhor, irmãos, para alcançar outros povos, Deus, a ir a outras culturas, Senhor, a línguas
onde o nome de Jesus ainda não foi pronunciado, Pai. Oramos, Deus, o Senhor é o dono da seara e nós pertencemos ao Senhor. Usa-nos, Pai, é o que nós pedimos. Nos dá o privilégio de servir ao Senhor na nossa vida, Senhor. Nos livra da visão tão curta e tão breve de viver para nós mesmos. Nos ajuda, Senhor, a pensar nas coisas eternas e nos dedicar à Tua obra. É o que nós oramos, é o que nós lhe pedimos, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode recolher, por favor. Obrigado, irmãos. Pode entregar de novo o seu cartãozinho de oração e aí a gente vai passar para o segundo momento. Agora sim, eu vou pedir para cortar a transmissão, por favor.